Já fazem 45 dias que você vê Nossa Senhora? Te aparece toda noite? Como a vê? Bem, Como é? Me diga. tem um véu branco, uma roupa cinza e uma coroa Uma coroa? Como é a coroa? De ouro? resplandecente. E onde a vê? Qualquer lugar. Onde estiver? A que horas? Sempre às 6? E quando está em casa, onde aparece? E quando está em casa, dove viene? Em casa, Em que casa? na casa onde estou. Ela te diz alguma coisa? Sì, che cosa? Sim, que peça pelos doentes. Mas não é uma invenção? Fantasia? Quê? Che cosa? A vê de verdade? Sim, de verdade. De verdade. Veramente. O dia 24 de junho de 1981 será sempre o dia mais importante da minha vida. Era o dia da festa de São João Batista, um dia em que nós não trabalhamos. Noi non lavoriamo. Ivanka e eu decidimos sair da vila para ficarmos mais a sós, para podermos falar coisas que interessavam para a nossa idade. Importanti per la nostra età. Eu tinha 15 e Ivanka 16 anos. Íamos passear onde hoje se chama a Colina das Aparições. Improvisamente, Ivanka me diz que está vendo Nossa Senhora na colina. Proprio così. Eu estava andando com as ovelhas. Eu encontrei Ivanka e Miriana. Vi uma senhora com uma longa roupa cinza, com uma criança nos braços. Tudo parecia muito estranho, porque nenhuma de nós subia a colina com uma criança nos braços. A senhora estava lá, mas não entendíamos. A víamos, mas não sabíamos quem era ela. Não tínhamos feito nem o sinal da cruz. Não sabíamos o que fazer. Naquele dia, caminhava ao lado delas, na mesma estrada. Milka, a irmã de Maria, corre na minha direção e diz: "Apressa-te, Vitska." Vitska se ne stava in Disse: "Vitska, venha ver o que nós estamos vendo." Se in quel momento fosse Se naquele momento chegassem mais pessoas, teríamos chamado, porque não tínhamos certeza do que estava acontecendo. U tom momentu da je naišlo ne znam koliko naroda i mi bi sve zovnili da dođe tu da vidi jer nismo bili sigurni sami u se. Me disseram: "É Nossa Senhora, Nossa Senhora." Dei meia volta, peguei as sandálias e fugi. Vitska corria apavorada e gritava: "Venha para ver Nossa Senhora!" Me voltei para meu amigo e lhe disse: "Deixa para lá, está doida, não sabe o que diz." Não podia imaginar que Nossa Senhora pudesse aparecer. Me recordo como se fosse hoje, quando a viu, deixou cair as maçãs que levava. Como todo homem corajoso, fugiu para casa. così io rimasi in mezzo alla Eu strada. parei no meio da estrada, fiquei parada olhando para baixo. Deus meu, não podia me mover. Tinha algo dentro de mim que me proibia. C'era qualcosa Depois de alguns instantes, levantei a cabeça sem querer. sul capo, ma non di mia volontà. La Madonna ci Nossa Senhora nos chamava com uma das mãos, mas na primeira noite saímos todos correndo. Disse a Ivanka: "Quem sabe o que estamos vendo? Melhor que voltemos para casa." Nem tinha terminado a frase e já estávamos correndo para casa. Minha avó me disse: "Pegue o rosário e reze. Deixe Nossa Senhora descansar no céu." Eu falei porque me sentia estranha e que só podia me acalmar com a oração. arrivato a casa. Chegando a casa, eu não disse nada a ninguém. Para mim foi uma noite de muito medo. 1000 perguntas me passavam pela cabeça. Não é possível. Como é possível? Era um medo que permanecia em meu quarto. Para onde escaparei? Noći je toliko ga straha bilo. I bojao sam se od te noći, a šta ako dođe u moj sob, kuda ću pobeći. L'indomani sono No outro dia, fui ajudar meus tios no campo. Na hora da aparição, disse a eles que devia ir à montanha.
Algo me dizia para ir, devia fazê-lo. Uma parte de você diz algo, te está preparando. Sente no coração que algo está para acontecer. Não por tua vontade, mas uma bela coisa. Naquele 25 de junho, estava andando por acaso para encontrar Maria. Vitska e os outros passaram em minha casa, mas eu não estava. Estava no campo com minha mãe. Maria, que estava em casa, foi com eles. Depois desse dia, Maria passou a vê-la todos os dias. I Marija je vidjela Gospu I ona je nastala svaki dan sa viđenjem. Nós estávamos caminhando com Vitska quando vimos no caminho uma figura feminina que nos chamava com um aceno de mão de nos aproximarmos dela. Nossa Senhora nos estava esperando. No momento em que a vi, me senti desmaiando. Não podia dar um passo. Pensava fugir outra vez. Mas havia qualquer coisa, algo mais forte em mim que me parou, como se estivesse suspenso no ar, atravessando as rochas e os espinhos. Nos aproximamos dela. Kada smo lebdjeli preko tog kamenja, žbunja koje je bilo ispred nas, prišli smo bliže njoj. Vimos Nossa Senhora no mesmo lugar, mas desta vez sem a criança nos braços. Aquele dia 25 de junho foi o primeiro dia em que fomos ao encontro dela. Foi assim que se iniciaram suas aparições diárias. Uma grande força nos conduziu até a colina das aparições. Eu mesmo não me recordo como cheguei lá em cima. Eles tinham visto Nossa Senhora em cima da colina. Tentamos acompanhá-los, mas não conseguimos alcançá-los. Vi correrem todos, estavam todos alegres, corriam todos. Eu não fui ver Nossa Senhora, mas a sentia na alma. Senti uma grande vontade de me aproximar, por isso chegamos primeiro que todos da vila. Mnogo prije od ostalih ljudi iz sela, što je za njih bilo jako čudno, da mi tako brzo znamo hodati po kamenju, trčati. No coração, senti que devia subir a colina e ver esta pessoa que me chamava, porque no meu coração sentia uma alegria e uma paz imensas. E quando pela primeira vez me aproximei de Nossa Senhora e a vi verdadeiramente com os meus olhos, não tive mais dúvidas. Chegando finalmente perto de Nossa Senhora, fiquei como se estivesse no paraíso. Uma imensa beleza, amor e proteção, uma sensação materna. Me perdi no sentimento diante de tanta emoção e beleza. Quando se vê Nossa Senhora, não se pensa em mais nada. Se está dentro de um imenso amor de sua bondade, na imensa felicidade que te preenche. Não sabia se estava viva ou morta, porque vinha justamente a mim. Desejava somente olhá-la e me sentir bem, como sempre quando estou com ela, porque uma beleza assim nunca vi igual. Desejava que aquela emoção não terminasse, queria estar sempre com ela. Perguntei diante de toda aquela beleza se podia fazer algo para que as pessoas presentes acreditassem que a víamos. Ela não me respondeu. Vitska achou a minha pergunta estranha. Olhei meu relógio e vi que estava totalmente modificado. Encontramos Miriana na Colina das Aparições. Foi a primeira vez que vi o relógio, no qual Nossa Senhora deixou seu próprio sinal. Os ponteiros estavam modificados e o relógio estava com a hora errada, mas funcionava. Depois da aparição, retornamos para casa e a polícia já estava sabendo do relógio e o levaram. O levaram a um relojoeiro, pedindo para dizer que era tudo mentira. Mas o relojoeiro disse que um relógio assim não podia funcionar. Era impossível. Procuraram destruí-lo, mas o relógio continuava funcionando. Permanecia do jeito que Nossa Senhora o tinha deixado. Foi para nós uma prova de que nós víamos realmente algo, um sinal do início das aparições. Da mi zaista nešto vidimo.
Me recordo que as pessoas perguntavam: estão seguros que é Nossa Senhora? Não será outra coisa, uma força maléfica? Minha avó me disse: Vitska, pegue uma garrafa de água benta. A avó de Vitska me deu uma garrafa com água benta. Eu a levei até a colina. Primeiro chegou Ivan e se ajoelhou. Depois dele, todos os outros videntes. Perguntei a Ivan onde estava Nossa Senhora, se estava nas rochas ou nas plantas. Ivan disse que ela estava numa nuvem clara, que não tocava a terra. Quando Nossa Senhora chegou, nós nos ajoelhamos. Eu peguei a água benta e disse: se és Nossa Senhora, fique, senão que vá embora. Então ela sorriu, e a água escorria pelo seu rosto e pelo seu manto. Nossa Senhora fez um belíssimo sorriso materno e disse: não tenham medo de mim, eu sou a Rainha da Paz. No terceiro dia fui com eles, mas não vi nada. Era o que queria o Senhor Deus e Nossa Senhora. Em nenhum instante tive inveja pelo fato que eles haviam, porque éramos um só. Sentia uma imensa alegria, impossível de descrever. É difícil falar disso para as pessoas. Disse a Nossa Senhora que desse um sinal para que sentíssemos sua presença. Imediatamente os videntes disseram: abençoados sejam os que não viram, mas acreditaram. Todos se perguntavam por que os videntes disseram aquela frase. Uma das experiências mais fortes dos primeiros dias foi no terceiro dia. Nossa Senhora aparece com uma cruz e pela primeira vez nos convida à paz. Atrás dela estava um grande crucifixo. Nossa Senhora chorava e nos convidava à paz e reconciliação com os homens e com o Senhor. Naquele momento existia uma grande luz na minha alma, como um fluxo de luz que iluminava a minha alma. Sentia na minha alma a luz e a graça. Nije to da to čovjek osjeti kao očima, ne. Osjećaš to u nutrini duše, ta svjetlost, milost. Então começaram a acontecer coisas dentro de mim. Sentia uma profunda paz, um desejo de me dedicar mais à oração. Durante aqueles 3 dias, não via o povo, não pensava neles. Estava só com Nossa Senhora. Mesmo não estando com ela, sentia a sua presença em meus pensamentos. Quando a revia, sentia novamente esta imensa felicidade. Me agradava ficar sozinha e rezar. Durante os primeiros encontros, Nossa Senhora nos chamava os meus anjos. Da primeira vez que vi Nossa Senhora, minha vida mudou completamente. Senti que não era mais aquela criança que amava brincar e estar com os garotos. Passei a me dedicar à oração e a Nossa Senhora. Desejava somente a alegria e a paz que sentia durante as aparições. Trabalhava num hospital de Sitruk. Me disseram que certas crianças de Medjugorje tinham visto Nossa Senhora. Todos balançamos a cabeça. Eram tempos difíceis. Estavam a polícia e o serviço secreto. Queriam que nós, médicos, fizéssemos algo em 24 horas. Liječnici moraju nešto učiniti i sve to završiti u roku 24 sata. Enquanto interrogávamos as crianças sobre o que acontecia, mas pensava comigo mesmo, eram apenas camponeses, com pouca instrução, não conhecem o mundo ou a ciência, não sabem o que são. Mas era muito interessante porque todos contavam a mesma coisa. Ali sve što su govorili bilo je vrlo interesantno, jer su govorili
Eu passei muitas horas com eles. Nunca suspeitei de sua franqueza. Depois tirei minhas conclusões científicas. Tinha acontecido alguma coisa. Podia tratar-se de hipnose, porque sabemos que crianças podem ser influenciadas, ou de um fenômeno sobrenatural, cósmico, interessante na sua essência. Saindo do corredor do hospital, vi que não tinha ninguém. As mães dos outros videntes tinham vindo e os tinham levado embora, e eles já estavam na Colina das Aparições. Quando entrei em casa, Nossa Senhora me esperava ali. Era verdadeiramente difícil de descrever o que sentia. Estava muito emocionado, tremia de medo. Me ajoelhei diante dela, ela se aproximou e colocou sua mão em minha cabeça, dizendo: Filho meu, eu estou contigo. Sou sua mãe. Não tenha medo. Eu te protejo. Eu te ajudo. Me encorajava muito, mas eu estava aterrorizado. To je bilo za mene ohrabrujuće, ali ja sam I dalje bio pod tim jednim pritiskom. 24 de junho era o último dia das minhas meditações com os irmãos franciscanos em Zagreb. Era sexta-feira. Não sabia ainda de nada. Ero tutta in fasce, avevo il braccio e la gamba bendati. Sono scesa dalla macchina davanti all'ospedale. Estava diante do hospital de Mostar. Vi Padre Ioso parar e me perguntar: o que aconteceu, Dragica? Eu disse: Ioso meu, onde você estava? Não sabe que Nossa Senhora nos aparece já fazem 3 noites? Eu tentava passar sem que as pessoas me notassem para não aumentar o pânico. O esperávamos impacientemente, porque na paróquia estavam acontecendo coisas estranhas e o pároco não estava presente. Contamos a ele que nos ouviu atentamente. Depois foi falar com os videntes. As respostas das crianças eram simples. Não me falavam de nenhum mistério, de nada que se possa suspeitar. Nešto iza čega se moglo sakrivati jedno iskustvo. To je bila ta težina razgovora s djecom, ponovo preslušavanja kasete. Depois de escutar uma gravação, quanto mais escutava a gravação, mais me convencia que todos diziam a mesma coisa. Pensei que eram comunistas e tinham inventado tudo isto, apenas para destruir a paróquia, a religião e a fé em Nossa Senhora. Kompromitiraju našu vjeru, našu pobožnost prema Gospi. Pensei 1000 vezes e disse a Ioso: não sei o que é pior, o Senhor ou os comunistas? Pensei, talvez tivesse dado droga às crianças. Možda su dali drogu djeci. Esperávamos que Frei Ioso nos apoiasse, que falássemos com um amigo. Fomos falar com Frei Ioso, que se mostrou pior que a polícia. O quê? Nossa Senhora? Quando as crianças vinham a mim, cheias de alegria, e viam angústia no meu coração, era uma luta entre a luz e a escuridão. Muitos nos chamavam de mentirosos, mas estava seguro em meu coração que se tratava de Nossa Senhora. Tínhamos visto Nossa Senhora aparecer. Primeiro aparece uma luz, depois da luz sai ela e nos olha sorrindo. Para os videntes, Nossa Senhora era viva, real, mas para mim não. Por isto, estas palavras não significavam nada para mim.
porque meu comportamento era morto, porque tinha ouvido a informação sem fé, só a fita cassete, mas depois tudo mudou. L'ho registrata sulla cassetta, ma dopo tutto cambiò. Para mim, era um pouco difícil, porque tinha apenas 10 anos. Achavam que Yakov estava fora de si, porque era muito criança. As coisas começavam a se complicar. De um lado, tinham os frades que nos interrogavam. De outro lado, tinham os médicos que nos examinavam e analisavam. Tentaram me impedir e nos intimidar, dizendo: traremos teu pai da Alemanha, reteremos o seu passaporte, não poderá mais ir trabalhar. Para mim não importava. Disse: graças a Deus, se é isto que tem de acontecer, paciência. Também nós podemos trabalhar. O policial sacou a pistola e disse: matarei todos ou os colocarei na prisão, onde acontecerão coisas bem piores. Nunca tive medo, nem mesmo quando nos levaram ao hospital. Sentia sempre a presença de Nossa Senhora e uma grande força. O primeiro encontro com o psiquiatra e o encontro com a polícia, vi que era uma coisa normal, era uma coisa que devia acontecer. Porque não se pode ver Nossa Senhora, sentir tanta graça, sem passar por nenhum problema. Não é somente o céu. Entendi que não era fácil ser vidente. Sentia medo de prenderem meus pais e meus irmãos, porque eu sabia que podiam tirá-los de mim. Benché fossi ancora piccola, che trascinavo anche loro nella storia. Jako još dijete, da ja i svi u njih uvlačim sa sobom u to. Uma tarde fomos à doutora Glamuzina na casa de Vitska. Faltava meia hora para a aparição. É uma coisa que recordarei por toda a minha vida. A casa estava tomada pelo pânico. Dentro estava Vitska e o pequeno Yakov. A mãe de Vitska, Zlata, que a forçava a dizer a verdade, lhe disse pela milésima vez: diga-me, você sabe que o seu pai está na Alemanha. O deportarão. Talvez o colocarão na prisão. Znaš da ti je otac u Njemačkoj, da će ga potjerati, možda i zatvoriti. Os primeiros dias foram realmente duros. Não podia nem mesmo imaginar que a minha filha tinha provado uma tal experiência. Eu tinha 15 para 16 anos. Ela estava desesperada, mas em meu coração sentia que alguma coisa aconteceria. Algo em minha alma me dava forças que ninguém poderia me parar. Točno vuklo, znaš, ali vuklo je nešto toliko jako da te ništa ne bi moglo zaustaviti. De repente, um dos videntes me colocou nas mãos um terço. Todos foram à colina. Eu não podia ser tão pretensiosa ao ponto de achar que sabia tudo. Pensava que me bastassem poucos instantes para poder validar o fenômeno. Antes das aparições de Nossa Senhora, nos preparamos com a oração. Todos os 6 videntes gritaram juntos: Olina! Enquanto eles falavam com Nossa Senhora, eu pensava: mas por que um tal fenômeno não acontece em algum lugar do mundo, como na Catedral de Notre-Dame de Paris, que chamaria mais atenção? E sim acontece aqui, neste deserto cheio de pedras, nesta pobre vila. Mas em um instante Nossa Senhora me deu a resposta. Nossa Senhora me disse: porque aqui tem muita gente que crê. Era esta a resposta que me perturbou, porque as crianças eram muito ingênuas para inventá-la.
Naquele momento, a doutora se ajoelhou, indo em frente e parou. De novo me veio à mente que se tratava de algo sobrenatural. Agora eu tinha reconhecido. Mas podia tocá-la? E Nossa Senhora respondeu: e por que não que se aproxime? E eu me aproximei e a toquei, mas o fenômeno que vivi naquele momento desapareceu. Tive uma terrível sensação, não sei explicá-la. A doutora me disse que sentia como se a mão estivesse adormecida. Nossa Senhora está voltando, olhe-na, disseram todos os videntes ao mesmo tempo. E o que disse? Disse que sempre existirão infiéis e Judas. E sabia que tudo isto era eu, tudo junto. Descemos e as crianças já estavam sentadas, sorrindo, brincando, saudavam-nos como se nada tivesse acontecido. Não existia uma explicação razoável. Não podia ter, porque os cientistas devem ter uma explicação concreta. Faz parte da sua maneira de raciocinar. Portanto, este fenômeno não faz parte, não poderia ser provado. Como provar que eles tinham tido uma visão? Isto é uma coisa que não se pode provar. A polícia nos visitava frequentemente. Um dia, trouxeram uma assistente social, a senhora Ljubic, de Sarajevo. Nos colocaram dentro do carro e nos forçaram a fazer um passeio fora de Medjugorje, mas se tratava de uma coisa totalmente diferente. Tinham o propósito de nos levarem para fora de Medjugorje para que a aparição não acontecesse. Da bi nas izvukli iz ovog mjesta I da bi se to počelo zaboravljati. E quando chegou a hora da aparição, nós estávamos passando por Cerno. Não dava para rezarmos e nos ajoelharmos para a aparição. Sentíamos que Nossa Senhora estava para aparecer e pedimos para parar, senão pularíamos do carro. Vi Nossa Senhora em uma luz que se aproximava. Depois da aparição, vi que a senhora Ljubic de Sarajevo estava muito assustada. E che non voleva pronunciare parola. Sono tornato dal lavoro. Apenas cheguei da lavoura e a polícia me chamou para interrogar-me. Sono rimasta tutta la notte davanti alla questura. Permaneci durante toda a noite em frente à delegacia de polícia esperando que soltassem Marinko. Acusavam-no de manipular as crianças. Diziam que era tudo uma encenação, que Nossa Senhora não aparecia. Eu me ofereci como testemunha porque eu estava na colina e vi uma luz e a cruz envolvida em raios de sol. Disseram que não precisavam do meu testemunho. No outro dia, me levaram e me prenderam por 2 meses. Quando Nossa Senhora convidou os videntes para irem à igreja, os comunistas e a polícia tinham feito de tudo. Não permitiam que as crianças fossem à igreja. Quando íamos à colina, tinha policiais em todo lugar. Assim as crianças pegaram este caminho. Correndo entre os vinhedos e o tabaco, correram para se esconder na igreja. Não ficamos na colina das aparições. Nos esconderíamos em algum lugar e Nossa Senhora saberia sempre onde estávamos. O pátio externo da igreja estava cheio de gente. Tinham habitantes das proximidades de Sitluk, Mostar e Ljubičić. Comecei a rezar o rosário e a fazer as meditações. Perto das 19h30, vi as pessoas saírem da igreja.
Rapidamente me vi sozinho. Saí também e vi as pessoas que subiam a colina. Entrei na igreja triste e me ajoelhei em oração. Abri o Evangelho e o passava nervosamente por muitos capítulos. Disse: Senhor, aqui sou consciente da sua presença e da sua graça, mas aqui não sabemos de nada. Estamos angustiados. O que estava acontecendo no Pudbird? O que acontecia no coração das crianças? De repente, ouvi uma voz humana clara. Sai para fora e proteja as crianças. Não podia explicá-la, mas saí sem medo para fora da igreja. Nos aproximávamos da paróquia. Estava lotado de policiais. Chegamos assustados na paróquia. Abri a porta e as crianças entraram velozmente em minha direção. Diziam que iam matar a todos nós. Senti novamente a mão de Nossa Senhora, exatamente no momento em que tínhamos a maior necessidade, um encorajamento, um sorriso que tínhamos encontrado na pessoa de Padre Ioso. Me recordo de uma senhora corajosa que me dizia: Deus meu, o nosso pastor é o único que não acredita. Estavam felizes quando saí e falei que acreditava na aparição de Nossa Senhora. Estávamos rezando na igreja quando Nossa Senhora me apareceu durante o rosário. Ao meu lado estavam os videntes. Eu estava no centro. Tinha uma sensação que antecede a aparição de Nossa Senhora, antes da luz. Tinha a impressão que Padre Ioso a tinha visto antes de nós. Estávamos certos que também Padre Ioso também a via. Eravamo sicuri che anche frate Ioso la vedeva. No momento em que vi Nossa Senhora chegar-se ao altar, tínhamos começado a rezar. No mesmo momento, me abriu o coração, o olho da alma. Nossa Senhora nos agradeceu pelas orações e nos disse: Meus queridos filhos, rezem todos os dias juntos o Santo Rosário. Rezem com o coração. Após isto, perguntamos a Padre Ioso se ele também a tinha visto e ele apenas sorriu e nada disse. A partir daquele dia, nossa igreja estava em oração. Nem a guerra, nem os bombardeios conseguiam pará-la. Me recordo do dia em que Nossa Senhora me recomendou de dizer ao povo que iniciassem o jejum. Não era fácil me aproximar da igreja. Disse a Nossa Senhora: não posso levar a sua mensagem. Não vês a polícia? Falava com Nossa Senhora como se falasse a sua mãe. Como farei? E Nossa Senhora disse: Reze. Mas ele, quando viu os policiais, subiu em uma árvore e entrou por uma das janelas da igreja e me encontrou no altar. Padre Ioso me pegou pela mão, levantou-me e colocou-me em cima do altar. Era muito baixo, não podia levantar o olhar por sobre o altar. O coloquei em cima do altar. Estava descalço. Ficou a marca de seus pés na toalha que cobria o altar.
Jamais poderia esquecer o momento em que Padre Ioso me colocou sobre o altar e pedi para o povo que jejuasse e rezasse. Hoje, tenho uma imensa alegria por ter feito o que Nossa Senhora tinha me pedido. Quando estas palavras foram ouvidas na igreja, nos sentimos sacudidos. Estamos prontos para fazer tudo aquilo que Nossa Senhora nos pede, responderam todos juntos. Em 2 de agosto de 1981, quando teve início a aparição, aqui se reuniram 950 fiéis da minha paróquia. Rezavam o rosário. Aqui esperávamos Nossa Senhora, rezávamos e os videntes disseram que poderíamos tocar em Nossa Senhora. Traçamos uma linha, aqui estavam os videntes e Nossa Senhora estava a cerca de 1 metro deles. Cerca de 50 pessoas tocaram Nossa Senhora. Quando chegou minha vez e disseram, aqui está Nossa Senhora, e a pude tocar, senti meu braço adormecer. Coloquei a mão e senti um sopro gelado que subiu até a metade do braço. Eu já acreditava, mas a minha fé se fortaleceu. Depois disso, Maria Pavlovic estava chorando e perguntei, Maria, por que choras? Maria me respondeu, porque Nossa Senhora se foi com a veste totalmente suja, que amanhã todos deveríamos nos confessar para recebermos a comunhão. Era duro, um peso no coração e a pergunta, por quê? Por que ficou toda suja? Não sabíamos, quando criança, que a causa poderia ser os nossos pecados ou qualquer outra coisa. Nossa Senhora disse que a causa era o pecado. Me recordo quantas pessoas foram curadas do alcoolismo. Aqueles que não foram curados nos hospitais foram curados milagrosamente aqui. As pessoas que jejuavam sentiam a necessidade de abandonarem o pecado. Naquele dia, Nossa Senhora deixou-nos uma mensagem. Queridos filhos meus, confessem-se ao menos uma vez ao mês. Então as pessoas começaram a confessarem-se e a receber a comunhão e respeitar a Eucaristia. Ainda era criança e não sabia o que estava acontecendo. Como poderia eu fazer perguntas a Nossa Senhora? Mas tive coragem quando vi os doentes que precisavam de ajuda. Nunca pensei que Nossa Senhora iria ficar com raiva se pedisse por eles. Como veem, depois de 20 anos estou completamente curado. Antes, os médicos tinham me diagnosticado, o que posso provar pelos documentos que estava com o sarcoma. Me recordo que as pessoas não queriam voltar para casa. Queriam que se rezassem por algumas pessoas. Os videntes permaneciam diante do altar ajoelhados em oração. Também eu rezava. Tudo continuava até a meia-noite. Vitska me pediu para rezar, para crer firmemente que Nossa Senhora me ajudaria. Depois do grande sinal, Nossa Senhora prometeu que ele receberia de volta sua perna. Me recordo daquele 17 de agosto. Uma grande quantidade de policiais, helicópteros, cães amestrados, centenas de soldados cercaram a igreja para que ninguém se aproximasse. Mas Nossa Senhora disse, se acontecer, rezem e tudo acabará bem. Senti uma grande inquietude e a vontade de ir a Medjugorje. Parti e, entrando na vila, encontrei uma multidão de pessoas. Perguntei o que estava acontecendo. Me disseram que a polícia não deixava que ninguém se aproximasse da igreja,
que os padres foram presos e que a missa não seria celebrada. Era difícil, porque naquela manhã a polícia me prendeu. Não se podia subir ao podbordo, não se podia ir à igreja. Fomos à igreja e ela estava cheia de policiais. Fomos ao campo e era a mesma coisa. Finalmente nos escondemos em casa. A polícia circulava em torno da igreja. Na igreja estava a chave das torres, onde ficavam os sinos. Um conhecido meu da polícia me parou e disse: Vinco, volta para casa porque poderá acontecer mortes. Eu respondi: devo ir à igreja para ver de que coisa se trata. De tanto eu insistir, ao final me deram a chave das torres. Quando toquei os sinos, as pessoas se aproximaram da igreja. Ninguém esperava que a missa fosse celebrada e que se fossem ouvidos os sinos. A polícia estava na igreja, era normal, mas não tinham coragem de impedir as pessoas. Tinha a intenção de eu mesmo celebrar a missa, mas na sacristia encontrei o padre Stanco, já pronto. Celebramos juntos a missa. Os sinos tocaram de novo. O povo continuou a rezar naquela tarde sem mim. Fiquei preso por 1 ano e meio, sem mim, mas comigo e Deus com eles. Nossa Senhora nos deu a força de compreender e aceitar. Uma vez vi Padre Osmo na cadeia e Nossa Senhora me disse: eu estou com ele. Me tiraram tudo, como os outros encarcerados. Estava numa cela onde não podia avaliar se era noite ou se era dia. Era uma escuridão completa. Em meu coração, fiz 1000 vezes a mesma pergunta. Por quê? Por quê? Estava totalmente perdido. Não sabia que dia era. Não sabia o que aconteceria. Me levaram a um interrogatório. Passei por momentos difíceis, mas sabia que Nossa Senhora estava perto, ajudando-me. Tudo me tiraram, tudo. Finalmente tive meu terço de volta. Hoje não entendo como, mas era uma coisa forte, misericordiosa. O colocaram no meu bolso e eu senti com as mãos. Na hora que pensei que não tinha mais nada, recuperei tudo. Não existia casa em que não se rezasse por Padre Osmo. Também na igreja se rezava para que o Senhor lhe desse bastante força para resistir e para que logo o trouxessem de volta. Eu acredito que quando uma pessoa aceita o terço, encontra a resposta. Quando passa a amá-lo, encontra o caminho certo. Sente uma grande graça, amor ao terço e a mensagem de Nossa Senhora que nos diz: rezem todos os dias, rezem com todo o coração. Também passamos por muitos sofrimentos e Nossa Senhora nos dava sempre muita esperança. Estávamos dispostos mesmo a darmos a própria vida.
Apenas retornei a Sarajevo para frequentar a escola. A cada manhã me levavam ao Ministério do Interior da Bósnia-Herzegovina. Não sabia quando retornaria à minha casa. Tinha medo. Avevo paura veramente, anche se cercavo di nasconderlo. Pensavo che ce l'avrei fatta, perché ero stata prescelta. E se morresse, seria pela vontade de Deus. Mislila sam to ću ja podnijeti, mogu ja to, jer sam izabrana, a ako i umrem, to je Božja volja. Uma vez subi a colina com os videntes, e todos vimos uma luz. Estávamos com os olhos fechados e a cabeça inclinada, e ouvi uma voz dizer-me: Abra os olhos, olhe o céu. Olhei e vi uma luz que descia do céu e vinha em nossa direção. Disse: Vejo uma luz. E os outros ao meu lado disseram: Vejam, uma luz. É algo que não se pode descrever, nem sua cor, nem seu esplendor, nem a sua forma, nem mesmo se se trata de uma luz. É uma coisa que desce do céu. As pessoas da vila viram uma luz e vieram até nós. Nos encontraram em oração. Vimos uma luz. Agora era proibido subirmos até a colina. Era vigiada pela polícia. Era a minha primeira peregrinação a Medjugorje. Tínhamos caminhado um pouco e passamos a olhar o sol. Era estranho porque balançava, e estranhamente podia olhar para o sol sem lacrimejar. O sol se movia. Saí da igreja e vi as pessoas ajoelhadas. Deus meu, o que está acontecendo? Olhei a colina e vi aquilo que os outros estavam vendo. A colina estava cheia de luz. Não se via a cruz, mas Nossa Senhora. E depois, de novo, a cruz, e sobre a cruz, uma mensagem: paz. É interessante, porque aqueles que estavam em suas casas viram a mesma coisa que nós, que estávamos diante da igreja. De repente, vi sobre a colina aparecer em letras douradas a palavra paz. Uma palavra que permaneceu por 3 minutos e depois se colocou por sobre o Križevac. E depois ficou cerca de 4 minutos para depois se colocar em direção à igreja. Parou entre as 2 torres. Era escrita em letras douradas. Paz. Todos podiam vê-la. Estávamos trabalhando a terra quando levantamos a vista para a cruz. A cruz desapareceu em uma brancura semelhante a um véu que balançava. Nos ajoelhamos e começamos a rezar ao Senhor. No lugar da cruz vi a figura de Nossa Senhora. Nossa Senhora depois desapareceu e a cruz apareceu novamente. Era como uma grande brancura sobre a cruz, e não se via a cruz. Como sempre, estava rezando de olhos fechados em frente à cruz. Abri os olhos e a cruz não estava mais lá. Não posso dizer o que senti naquela hora. Estava em choque porque não sei como podia desaparecer uma cruz alta de quase 10 metros. Esfreguei os olhos, mas a cruz não estava lá. Me sentia como se estivesse em outro mundo. Olhei para o alto e vi a cruz sumir. Voltei para casa e depois de alguns instantes vi a cruz de volta. Todos nós vimos uma chama sobre a colina. Vi muitas mãos juntas em torno da chama. Era um fogo muito resplandecente, mais resplandecente que um fogo normal, mas sem fumaça. Por alguns minutos suspenso no chão. Se há fogo, deveria haver cinzas. As cinzas não foram achadas. Penso que Nossa Senhora tenha dado os sinais para que as pessoas entendessem que nós verdadeiramente a víamos.
Acho que os policiais também nos ajudaram a difundir as mensagens de Nossa Senhora. Ajudaram os peregrinos que vinham. Penso que todos os paroquianos deveriam agradecê-los. Medjugorje estava desde o início aberta ao programa de Nossa Senhora, e por isso ouvimos-la dizer: escolhi eu mesma esta paróquia. Todos os povos vieram a nós, não por milagres, mas para encontrar Nossa Senhora no meio de nós. A paróquia de Medjugorje fez o máximo sacrifício. Sofreu perseguição e injustiça, calúnia e difamação, mas não ofendeu a Rainha da Paz. Nossa Senhora nos prometeu um sinal visível no local das aparições, que será indestrutível, que ficará para sempre, deixado para aqueles que estão longe do Senhor. É uma prova da sua presença na Terra por tanto tempo. Eu era agnóstica no início das aparições. Senti esta grande sensação de metamorfose. Continuo a mesma pessoa, mas estou completamente mudada. Tenho uma nova personalidade. Me sinto como um recipiente que está sempre se preenchendo no sentido espiritual. Os monges que hoje se ocupam do fenômeno de Medjugorje se colocam no milênio que está para iniciar. O mundo está agitado com todo tipo possível de crise. Devemos ter uma purificação espiritual, uma verdadeira revolução espiritual. É daqui que parte um pouco dos planos de Nossa Senhora, o seu amor materno. Somente um amor materno pode durante tantos anos aparecer para ensinar seus filhos sobre a terra que é necessária a transformação do homem e que esta tarefa é um salto para levar o progresso à humanidade. Todas as mensagens que Nossa Senhora nos deixou nestes 20 anos, as mensagens de paz, de oração, da conversão, do jejum, do sacrifício, da fé pura, de amor e de esperança, são mensagens do Evangelho. E mediante estas mensagens, Nossa Senhora nos faz compreender que ainda há esperança para o nosso mundo. Se aceitarmos o Evangelho e suas palavras, poderemos esperar o renovamento espiritual do mundo. Medjugorje oferece ao homem o convite a retornar ao Senhor mediante a oração, a confissão, a reconciliação com o Senhor e, consequentemente, a reconciliação do homem com os seus irmãos. Penso que Nossa Senhora pede a cada indivíduo a conversão de cada indivíduo, o caminho da transformação espiritual. A conversão é o mais belo da viagem. Se soubessem o quanto lhes amo, chorariam de alegria. Um dia quero dá-los ao meu filho como um lindo buquê de flores. Oh
We